Bom, queria agradecer a vossa presença, agradecer à Mira e agradecer aos meus dois amigos de há muitos anos, o João e a Manuela, que juntos já vimos tanta coisa que de facto é difícil surpreender-nos com praticamente nada, mas mesmo assim, por boas e más razões, muitas vezes temos surpresas. Bom, este livro é constituído por um conjunto de textos, tem duas partes, de 2014, que foram publicados no blog Abrupto, alguns são inéditos, outros foram publicados com o título genérico de Poeiras. E todos eles têm o mesmo mecanismo, ou seja, vamos admitir hoje, dia 15 de novembro, o mecanismo era sempre o mesmo. Hoje, vírgula, há 400 anos, aconteceu isto. E, de um modo geral, esse comentário aconteceu isto, ou se refere a um facto, a um evento, ou um texto, ou um fragmento de um diário correspondente a esse dia, e, em alguns casos, com alguma liberdade, chamemos assim, não direi poética, mas a liberdade poética, mais rigorosamente, é porque, em alguns casos, eles são construídos. E esses textos são de natureza muito diferente. Os diários de Camus, por exemplo, os diários de Samuel Pepys, os diários do ano da peste, na altura em que ainda não se pensava na pandemia, fragmentos de textos da patrística, portanto, textos medievais do início do cristianismo, e a verdade é que em cada um desses textos eu aprendi alguma coisa. Eu estou neste momento a escrever uma coisa que é de facto muito difícil, mas muito interessante, que é o 5º volume da biografia de Cunhal. E um dos textos que mais me ajudou a perceber a personalidade é um texto escrito para os monges em plena Baixa Idade Média, que é um texto que refere, e que também, aliás, é citado parcialmente, porque, entre outras coisas, o texto de São Bento, por exemplo, aconselha os monges, quando vissem uma mulher, para se atirarem para dentro de um tanque, por exemplo, para não se sentirem entusiasmados com a visão feminina. Há muitos textos muito interessantes deste género. Mas, neste caso, era um texto sobre os pecados dos monges. E nos pecados dos monges, qual era o primeiro dos pecados? Era o monge perfeito. É o monge que se levantava mais cedo que todos os outros, que se oferecia para trabalhar nas coisas mais complicadas. E a análise é de facto muito interessante, porque isto é a forma suprema de vaidade. O monge perfeito é a forma suprema de vaidade. E isto ajuda muitas vezes para descrever personagens contemporâneos, neste caso, o Dr. Cunhal, que é uma espécie de facto de monge perfeito, exatamente descrito nos mesmos termos em que podia ser descrito um monge na Idade Média. Os textos, portanto, da primeira parte, chamada Poeiras, são desta natureza. Hoje, há 25 anos, o Sr. Tantos de Tal passou por uma rua e assistiu a um ataque a um judeu, por exemplo. Pronto. Os textos são muito pequenos e têm a ver com uma coisa que liga aos textos da primeira parte com os textos da segunda, que são sempre sobre o tempo. O tempo é uma das matérias que mais me interessa, aliás, a questão do efêmero é uma questão sobre o tempo, e há sempre esse tipo de ligação entre os textos da primeira parte e os textos da segunda. Portanto, os textos da primeira parte são muito difíceis de escrever. Leiam-se, faz favor, quem quiser comprar o livro e ler o livro, não vale a pena estar a falar sobre essa parte do livro, porque ela é indescritível, num certo sentido. A segunda parte é um conjunto de pequenos ensaios, uns publicados, outros não, uns publicados parcialmente aqui em versão mais integral, sobre matérias que de alguma maneira tinham esta relação com a pessoa, com a personalia. São textos que tinham a ver com questões que de alguma maneira me pareciam ser formadoras. Aliás, a capa do livro, pelo que eu voltarei mais à frente, que é de uma escola de pintores do século XIX, Berthold Day, quer dizer, os quais talvez o mais importante é um muito pouco conhecido em Portugal, Pinto, que é um pintor americano do século XIX,
refere exatamente esse tipo de memória fragmentária de eventos que se traduziram num conjunto de textos que justificam o título de Personalia. Sobre o que é que são esses textos? São sobre a minha cidade, a nossa cidade, sobre o Porto. Eu não consigo deixar de ser tripeiro e portuense em qualquer sítio do mundo e ainda ontem estivemos a conversar com o Fausto, que veio aqui fazer um concerto, e a uma altura começámos a falar do sotaque do Norte. E eu começo a falar à moda do Porto 2 ou 3 dias depois de cá estar, de forma bastante acentuada e, devo dizer-vos, também com muito gosto. E, portanto, é uma reflexão sobre a cidade. Há muito tempo que a cidade me parece muito parecida com as cidades da Liga Hanseática, no Báltico, e que foram descritas por Thomas Mann. Thomas Mann descreveu cidades muito parecidas com o Porto, cidades escuras, cidades comerciantes, cidades de trabalho, num certo sentido. E o Porto tem muitas dessas características dessas cidades do Norte. É muito diferente de Lisboa, é muito diferente do sul de Portugal. De facto, Portugal são 2 países. Sempre. Desde quando os romanos cá estiveram, já encontraram 2 países. E, em bom rigor, hoje ainda são 2 países que não correspondem necessariamente às fronteiras portuguesas. Eu sinto-me muito bem a ouvir falar os nossos amigos galegos, porque na realidade o que eles falam é o mesmo português que nós ouvimos em Viseu. Com o sotaque acentuado que nós ouvimos em Viseu, a falar da indústria ligeira, quer dizer, eles escrevem com X e com I, ligeira, e a falar de uma forma que nós reconhecemos como nossa. Portanto, há alguns textos sobre o Porto. Há alguns textos sobre momentos de alguma maneira da formação pessoal. Há um texto que começa mais ou menos assim. Nós todos achamos que fomos formados por Platão, Aristóteles e os grandes autores, mas na realidade, em grande parte, fomos formados por coisas como o Cavaleiro Andante. E, portanto, é um pequeno ensaio sobre o Cavaleiro Andante. Os que têm a minha idade e que ainda conheceram o Cavaleiro Andante sabem o que é que isso significava. O Cavaleiro Andante não é uma banda desenhada, agora disse banda desenhada, a história aos quadradinhos, da primeira geração, das histórias. O Mundo de Aventuras é mais antigo, o Escritinho é mais antigo, há vários mais antigos, mas de alguma maneira o Cavaleiro Andante tinha essa mistura entre a banda desenhada belga, que depois se tornou dominante com o Tintin, e a banda desenhada americana, dos clássicos da banda desenhada. E o Cavaleiro Andante, para um adolescente, era a leitura ideal. E de facto, há aqui um texto que é mais ou menos: eu fui feito pelo Cavaleiro Andante. E depois há uma série de textos sobre matérias mais ou menos próximas e que têm a ver com essa construção da personalidade que é feita, em parte pela vida, mas pelos livros. Eu acho que aquelas pessoas que dizem que o que é fundamental é aprender com a vida e tal, no modo geral, e não pelos livros, no modo geral, nem leem, nem aprenderam com a vida. Mas, enfim, isso é outra questão. Nós temos, aliás, um desafio neste livro para os tempos de hoje, que o Arquivo Efêmera faz, que é: temos um prémio para quem for capaz de ler A Guerra e Paz num telemóvel. Verificado, quer dizer, em condições de verificação. Isto é tudo muito bonito. As pessoas pensam que, substituindo o meio, substituem a forma de ler, que não é verdade. É evidente que A Guerra e Paz, com as suas muitas centenas de páginas, não é legível num telemóvel. Eu duvido que haja alguém que alguma vez tenha lido Quem Diz a Guerra e Paz, diz muitos destes romances no telemóvel. Há um texto sobre isso, sobre o mito de que a mudança dos devices, chamemos assim, significa uma mudança no qual há uma transmissão cultural entre as formas de leitura, as formas de folhear, as formas
de associação associadas com a leitura, de um meio para o outro, isso é completamente falso. Há coisas que se trabalham muito melhor no computador ou no telemóvel, mas há coisas que se trabalham muito melhor lendo livros, e isso tem a ver com circunstâncias sobre o qual também há aqui um texto, das limitações dos nossos sentidos. Os nossos sentidos são limitados. Nós não ouvimos tudo que está à nossa volta, não ouvimos todos os sons que em bom rigor preenchem esta sala, não vemos toda a luz que preenche esta sala, os cães veem umas coisas, os morcegos veem outras, e essa limitação é uma limitação que condiciona a nossa relação com o mundo, que é ainda em grande parte analógica, que não é inteiramente digitalizável, e no dia em que for inteiramente digitalizável, nós perdemos uma parte importante da relação do humano com a natureza das coisas. Eu não tenho nenhuma nostalgia dos livros, nem nenhuma nostalgia do papel, não é nada disso. É apenas que não é a mesma coisa. Há também um texto sobre isso aqui. Depois há um conjunto, quando começou a pandemia, eu escrevi uma série de textos sobre livros que as pessoas podiam ler, porque também muitos livros que foram fundamentais durante muito tempo, não apenas da minha geração, mas gerações anteriores, deixaram de ser lidos, pura e simplesmente. Aliás, se forem a uma livraria, até têm dificuldade em encontrá-los, sendo que alguns são aparentemente textos muito comuns. Morgadinha dos Canaviais, por exemplo. Cidade e as Serras. As notas contemporâneas do Essa. Eu tenho as maiores dúvidas que os maias, que fazem parte do programa, sejam lidos. A maior das dúvidas. Muito simples, basta pegar nos maias e perceber que grande parte das metáforas ninguém as conhece. Porque são ou da mitologia clássica ou da Bíblia. Mas as pessoas não conhecem a Bíblia, nem da mitologia clássica, não conhecem praticamente nada. É completamente impossível ler aqueles livros e retirar daí a riqueza estética e literária que lá se encontra. E isso mesmo é válido em relação a muitos outros aspectos. Há um texto, por exemplo, sobre uma das notas contemporâneas de Dessa, que é um texto que poderia ter sido escrito por Jorge Luís Borges. É um texto sobre o assassinato do primeiro-ministro espanhol, Cánovas del Castillo. Foi assassinado por um anarquista. E, durante algum tempo, o Cánovas del Castillo estava numa estância termal, em férias, e, a uma dada altura, o anarquista que o veio a matar passa vários dias com ele na estância. Entra na estância e, como qualquer pessoa que estivesse... E o Essa faz, de facto, uma descrição completamente borgiana. Aliás, quando chega o anarquista, diz: a morte entrou na sala. E, de facto, é um texto fabuloso, e muitos textos fabulosos. E eu usei esses textos para ver se as pessoas, durante este período da pandemia, liam, e com alguma resposta, porque uma outra livraria disseram que tinha havido procura. Outro texto é do Júlio Diniz, aquele texto inicial da Morgadinha, em que o Henrique de Souselas, que vem profundamente aborrecido da cidade, com um spleen, chega à casa das tias, morto de aborrecimento, porque já não conseguia distrair-se com nada, e começa a ter uma espécie de epifania, começa na sopa. Começa a perceber que a sopa que a tia lhe dá não é propriamente igual à sopa que ele estava habituado a comer, e com a forma como dormiu e tudo. E quando tenta explicar a sua depressão, a reação da tia e da criada, da velha criada, é: mas este homem está doido. Quer dizer, porque essa completa incapacidade de me compreender porque é que o homem se sentia aborrecido. Quer dizer, era um rapaz novo, não tinha nenhuma doença. Aliás, o Salvador até a criada pergunta: mas tem alguma coisa? Está doente de alguma coisa? E ele diz: não estou doente de nada. Então porquê é que se comporta desses jeitos? E eu peguei nestes pequenos episódios e escrevi textos sobre eles que também vão encontrar neste livro. Não sei se há mais uma. Depois há alguns textos. Há um texto que eu conheço muito, sobre São Tomé Alcardinha. Quando São Tomé Alcardinha faleceu, já estava numa situação de alguma deterioração mental considerável antes de falecer. Tinha feito uma candidatura
à presidência da República e era tratado com muita comiseração pelas pessoas. Tinha uma vez deixado, não travou o carro a caminho da Assembleia da República, teve que ir atrás do carro, o carro desceu a rua por ali adiante. Eu fui uma vez com ele a Amarante, era o Assis, ainda Presidente da Câmara de Amarante, e ele que era um homem fascinante, e aliás o texto é sobre exatamente o papel do Cardia, que é muito mais importante do que às vezes se imagina. E eu lembro-me que viemos de Amarante e uma das grandes dificuldades é que todas as vezes que o carro parava, ele queria abrir a porta para pensar que tinha chegado ao destino. E uma vez ia caindo num buraco de obras que estava ao lado. Mas depois, ao almoço, por exemplo, contou uma história fabulosa sobre o seu período que foi Ministro da Educação, sobre um conflito com o Mário Soares, no Conselho de Ministros, sobre uma árvore que o Mário Soares não queria deitar abaixo e que impedia de fazer uma passagem entre uma escola e outra, entre uma faculdade e outra. Ele contava aquilo com muito humor e muita graça, mas lembro perfeitamente que ele estava com o arroz malandro, pegou na colher, levantou e começou a contar. E nós, uma questão de delicadeza, durante algum tempo ninguém comeu ou ouviu contar. Mas a uma altura, que não andava, ele ia contando, e nós comemos o prato, comemos a sobremesa, e ele continua com a colher ao alto. E depois, quando acabou a história, comeu tudo. Frio. Agora, era um homem absolutamente excepcional. E eu tentei, quando falei da morte dele, dar uma ideia dessa excepcionalidade. Ele começa por ser militante do Partido Comunista, ele foi militante do Partido Comunista, expressou as suas dúvidas a Álvaro Cunhal, contra o Álvaro Cunhal, e o Álvaro Cunhal pediu para tomar conta das eleições de 69, ser parte de um grupo de 3 pessoas que controlavam todo o processo das eleições. Ele aceitou, apesar das suas dúvidas, e cumpriu exemplarmente esse papel. Mas, no Congresso Republicano, no segundo Congresso Republicano, apresenta uma tese, que é um documento notável, absolutamente excepcional na época, sobre o impacto da liberalização do caetanista, do Marçal Caetano, em que começa por dizer, contrariamente à tese do Partido Comunista, e à tese dominante, que a ilusão com a liberalização do Marçal Caetano não era apenas a da aspa dos socialistas, era também do povo. Houve genuína ilusão com a liberalização e com aquele período inicial do Marcelo Caetano e ele faz, de facto, uma análise notável nessa tese que ele depois repetiu e nos livros públicos. Ele é autor de grande parte do programa do Partido Socialista, por exemplo. Mais tarde ele saiu do PC, rapidamente ascendeu no Partido Socialista, escreveu alguns dos textos fundadores do Partido Socialista e manteve sempre uma atividade que, de facto, nos últimos anos era trágica, num certo sentido. Ele apresentou um projeto de revisão constitucional que defendeu sozinho. Era muito difícil porque ele empatava as reuniões, eu fazia parte da Comissão da Revisão Constitucional e tive de se arranjar um mecanismo para impedir que ele, sobre cada vírgula, cada palavra, cada coisa, fazia uma longa intervenção, trazia uma longa intervenção preparada e aquilo não andava. Outro que fazia o mesmo era o Zé Magalhães, que também era representante solitário do PCP, que também fazia intervenções sobre cada artigo, até que isso foi ultrapassado na parte do PC, mas com o Cardia foi muito difícil. O Cardia, de facto, teve nos últimos anos trágicos, tristes, e eu conheci bem. Quando ele concorreu à Presidência da República, ele fez uma declaração a dizer que a pessoa com quem gostava de concorrer à Presidência da República era eu. Devo dizer que as coisas que mais me honram. Ninguém, evidentemente, tomou a sério. Eu também não tomei a sério, mas de qualquer maneira era uma... Quando ele morreu, eu escrevi este texto, que se comprarem no livro leia, porque eu acho que se justifica. E há 2 ou 3 textos deste género. Há um texto sobre Arnaldo Matos, intitulado A Ceifeira encontrou Arnaldo Matos, quando Arnaldo Matos morreu, um bocado para contrariar aquela coisa muito portuguesa que é quando as pessoas morrem são todas boas. Portanto, enquanto são vivas, são
trucidadas, com razão ou sem razão. Muitas vezes com razão. Mas nós temos muita apetência pelo Salamaleque fúnebre. E isso verificou-se quando ele morreu. Também escrevi um texto sobre esse aspecto, eu conheci relativamente bem. E alguns textos desta natureza estão aqui. Por último, e isso tem a ver com a capa do livro, a capa do Peto, e do outro autor da escola do Peto, tem a ver com o efêmero. Alguns textos têm a ver com o efêmero. Um texto é o que é que as pessoas guardam em casa. Porque nós temos um acesso a uma quantidade de informação que a maioria das pessoas não tem, que é o que é que as pessoas guardam. E as pessoas guardam, de um modo geral, 2 ou 3 coisas. Guardam os livros de cozinha. E quando eu digo os livros de cozinha, é, de modo geral, os livros de receitas, em muitos casos manuscritas. É muito comum, mesmo no livro, muitas vezes uma agenda adaptada, ter receitas escritas pela avó, pela filha e pela neta. E intercaladas, em muitos casos, com recortes dos jornais, com receitas. Os livros de cozinha são, de um modo geral, sempre mantidos. Os cadernos escolares, como se houvesse uma relação nostálgica com o período da escola. É muito comum haver cadernos escolares, o que nos permite, no efêmero, onde nós temos centenas, se não mais, de cadernos escolares, poder acompanhar a evolução do que as pessoas aprendiam, de como é que eram construídas as aulas, de como é que eram construídos os cadernos. E eu faço aqui uma referência exatamente a alguns cadernos escolares que, de facto, são de uma enorme qualidade, quer do ponto de vista dos textos, das redações, mas, em muitos casos, dos desenhos. Isso perdeu-se, em grande parte, mas isso existia. Outra coisa que guardam são bíblias, ou livros religiosos, com pagelas e santinhos no seu interior, mas, em alguns casos, até com orações manuscritas ou orações datilografadas. Por exemplo, o exemplo que eu uso aqui é de uma Bíblia, tinha literalmente centenas de coisas metidas no seu interior, entre os quais várias orações datilografadas, dos anos 30, dirigidas pela conversão da Rússia, que sempre era mais ou menos conhecido, aos legionários que combateram em Espanha, aos comunistas para que se convertam, uma lista aos pescadores de bacalhau, uma lista muito interessante daquilo que, de alguma maneira, podia ser considerado o objeto da oração. Nós temos dezenas e dezenas de Bíblias e milhares de santinhos com orações de todo tipo e, em alguns casos, alguns espólios de caráter religioso que são também muito interessantes para estudar, por exemplo, o colonialismo. Há espólios de missionários. E é muito interessante ver, de facto, as imagens, as gravuras, as bandas desenhadas e a forma como nesses textos são tratadas as famílias cristãs negras, na maioria dos casos, ou os miúdos negros, ou até com o início da Guerra Colonial, algumas bandas desenhadas com um caráter pedagógico. Há uma que tem um nome, não lembro agora sobre o nome, Alfredo foi ao Congo. E a banda desenhada é um criado, o Alfredo, que, iludido pelos amigos, resolveu ir procurar trabalho no Congo. E, portanto, tudo isto tem banda desenhada. Vai para o Congo, no Congo é maltratado pela polícia do Congo, não arranja emprego, e regressa e pede desculpa por ter mentido aos patrões sobre as razões que tinha saído. Há uma riqueza enorme nestes papéis. É por isso que eu muitas vezes digo que nós somos omnívoros. É certo que dá mais trabalho, mas nós aceitamos tudo e fazemos a seleção e raras vezes nos arrependemos em qualquer espólio, em qualquer acervo, seja qual for a natureza. Por exemplo, hoje, porque isto é permanente, entraram um conjunto de fotografias antigas de desporto.
de clubes populares e do Futebol Clube do Porto. Quando eu digo antigas, são fotografias dos anos 40, dos anos 30, de equipas de fotografias tiradas provavelmente pelos próprios, e também um conjunto de fotografias tiradas em feiras com cenários. E quando se colocam as fotografias no seu conjunto, a gente percebe qual é a natureza dos cenários. Há sempre coisas que estes objetos, a um olhar curioso, e a curiosidade é o que motiva a efêmera viva, a curiosidade, é um gabinete de curiosidades modernos, chamamos assim, é exatamente olhar para estas coisas e perceber essa relação. Ontem, por exemplo, entrou para o arquivo uma grande coleção de revistas dos anos 30 e 40 nazis, encontradas aqui no Porto, que inclui uma grande quantidade de revistas do equivalente à FNAT, à Federação Nacional para a Alegria do Trabalho. A Federação Nacional para a Alegria do Trabalho é uma cópia da Itália, portanto, e os alemães copiaram também da Itália, várias coisas em que os fascistas italianos foram pioneiros. Bom, as revistas são de uma enorme qualidade. Tudo que lá se vê é muito interessante, quer do ponto de vista iconográfico e imagético, quer do ponto de vista dos textos. Nós temos uma grande coleção de direita e da extrema-direita, portuguesa e internacional, e, portanto, estas revistas vão juntar-se a outras desta época que fazem com que provavelmente sejamos o arquivo com o maior número deste tipo de publicações existente em Portugal. Nós estamos neste momento, a Manuela falou isso, num projeto que já tivemos em 2017 e que já fizemos nas eleições anteriores, mas não contam tudo que tem hoje, que é fazer o arquivo das eleições autárquicas. O arquivo das eleições autárquicas significa recolher os outdoors, as fotografias de outdoors, quando possível fotografias de campanha, quando possível panfletos, documentos, em alguns casos documentação eletrónica, e para terem a ideia da dimensão do que nós estamos a fazer, e por que razão é que só nós temos condições para o fazer, temos cerca de 150 voluntários em todo o país para fazerem isto, tenham em conta que há 300 concelhos. Em 300 concelhos, a maioria dos concelhos tem pelo menos 4 candidaturas. Há 3.000 freguesias. A maioria das freguesias tem mais do que uma candidatura. Isto significa que nós estamos a trabalhar com entre 8.000 e 10.000 candidaturas diferentes. 8.000 a 10.000 candidaturas diferentes. Neste momento temos 1.600 cartazes já recolhidos em todo o país, e alguns panfletos, ainda muito poucos, mas não chega a 10%. Nas eleições de 2017, nós recolhemos 35.000 documentos escritos, panfletos e cartazes de todos os concelhos, não necessariamente de todas as candidaturas, com exceção do Corvo. O que nos dizem os nossos amigos que vão ao Corvo é que eles acham que não vale a pena fazer campanha eleitoral porque se entendem todos uns dos outros, se conhecem todos uns aos outros. Acho que pelo menos algum panfleto deve haver, não temos do Corvo. Se alguém for ao Corvo, ficaríamos muito contentes se nos arranjasse um panfleto corvinho, porque é o único que falta para 2017 e vai certamente faltar também para 2020. Quando nós olhamos para aquela riqueza iconográfica, a maioria dos cartazes são semelhantes à Remax. Não são. Aliás, quando nós vamos com o risco de vida e com o risco de ser insultados, porque paramos nas rotundas, grossas começamos nas rotundas, se pode estar sempre a parar para sair, portanto tenta-se fotografar atrás. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas à rotunda, com os tipos a buzinar e a insultar. E este tipo de recolha, para além da semelhança com o Remax, depois há aqueles cartazes que são tratados, do meu ponto de vista, com muita cenobeira de tesourinhos deprimentes, que é uma coisa... Eu acho que é cenobeira, porque os genuínos tesourinhos deprimentes são de candidaturas, não têm dinheiro para ter design nem marketing, como têm as grandes, que depois têm o melhor do design e o melhor do marketing, mas não têm ideias, não têm nada para dizer. Do meu ponto de vista, se perguntarem o que é deprimente, é isso. Mas é evidente que nós encontramos tudo.
e em eleições que envolvem muitas dezenas de milhares de pessoas. Não há nenhuma outra eleição que tenha este tipo de envolvimento. E, portanto, aí pedimos também a todos os nossos amigos que nunca partam do princípio que nós já temos, nem nós partimos do princípio que já temos. Quer dizer, quando encontramos algum, fotografamos. Antes de vir para aqui, fomos fotografar aqui diante da estação de Campanhã, e ontem Maia, Trofa, Pasto de Trofa, Matosinhos, o Porto, e há gente que faz Viana, Ponte de Lima, e isso é uma coisa que ninguém faz. Não faz o Torre do Tombo, não faz ninguém. Quem quer estudar as eleições autárquicas, a sua dimensão tem que ir aos dirigentes. Neste livro há alguns textos que têm a ver exatamente com este trabalho e também, se quiserem, podem encontrar na nossa última publicação, que é também o resultado de uma experiência pedagógica muito interessante com a Escola António Arroio. A Escola António Arroio é uma escola de artes decorativas e os professores da escola propuseram-nos o seguinte: os alunos da Escola António Arroio, que são rapazes e raparigas que têm 16 anos, 17 anos, portanto, em princípio, os mais avessos a este tipo de coisas, sugeriram que eles fizessem o exame nas cadeiras nas disciplinas de serigrafia e gravura a partir de objetos existentes no arquivo. E eles, como era a pandemia, alguns foram lá, mas a maioria deles não foram, mas nós fizemos umas aulas por Zoom e 18 trabalhos foram feitos, estão ali publicados, e é muito interessante ver o olhar destes jovens sobre coisas que não faziam a mínima ideia que existiam. Porque quando nós falávamos, por exemplo, da prisão, da experiência da repressão, nós temos uma coleção muito importante que tem a ver com a história da ditadura e com a história da repressão, e quando lhe mostrávamos coisas que... um par de sapatos, que talvez aquilo tenha tido mais sucesso nos últimos tempos. E as pessoas olham para o par de sapatos e porque é que está aqui um par de sapatos? É que não são os sapatos vulgares. Entre a sola e o corpo dos sapatos está uma serra. Eram sapatos usados pelos militantes da ULAR para quando fossem presos já levassem a serra para o interior da prisão. Havia 3 pares, 2 foram destruídos, este é o único que sobrou, por exemplo. E quem diz isto diz muitas outras coisas que correspondem a histórias que fazem parte do arquivo. Uma pilha de jornais, vestida por um senhor que já morreu há uns anos, que era um engenheiro civil, Sina Rego, teve um papel importante na fundação do Centro Português Bailado, que era um membro da oposição, era muito ativo na oposição, e a família ofereceu-nos os papéis e os documentos de nome, incluindo pilhas e pilhas de jornais. Que é uma coisa que alguns dos nossos voluntários torcem o nariz quando vemos aquelas pilhas de jornais e periódicos. Só que um dos jornais era um bocadinho mais grosso que os outros. E qual não é o espanto, o prazer e o gosto quando dentro desse jornal vem o único arquivo conhecido do movimento do MND e do Mundo Juvenil, com as características de ser constituído por manuscritos. Ou seja, não é os panfletos. Os panfletos há em vários sítios. São manuscritos, incluindo as instruções do PCP, o número de filiados em cada terra. Não tem o país todo, mas tem várias na Vente, Franca, Lisboa, relatórios, e, portanto, uma documentação única que estava em condições de ser perdida. E mesmo acontece, aliás, com muitas outras histórias associadas com o trabalho que nós fazemos. Como devem imaginar, sou capaz de estar horas a falar sobre esta matéria, mas talvez já chegue. No entanto, à vossa disposição, se quiserem levantar alguma questão, porque o livro, de alguma maneira, daí as caixinhas, os little boxes, tem muito a ver também com o trabalho que nós fazemos de exatamente pôr em little boxes, só que em vez de ser 10 ou 15 ou 20, e em vez de serem todas iguais, como na canção, são
todas diferentes, e são literalmente milhares de little voices. Portanto, alguma questão sobre isto que eu estou a dizer, tenho todo o gosto em falar convosco. Isto é uma intervenção necessariamente dispersa, porque os textos são dispersos. Sempre que as pessoas batem palmas, eu já disse isso outro dia na Feira do Livro, fizemos a apresentação de um livro sobre a guerra, sobre a imagética do Império, a imagética colonial. Um dia temos que fazer a história das palmas. As palmas não são tão inocentes como se pensa. A origem das palmas é romana, tem muitas relações com o braço alto, e na história do século XIX e do século XX, principalmente do século XX, as palmas têm um papel sinistro. Se virem um filme do tempo do Stalin, ou um filme da Coreia do Norte, vão ver que nunca ninguém quer ser o primeiro a deixar de bater palmas. Porque não era propriamente muito saudável ser o primeiro a deixar de bater palmas. Então o que é que acontece? Está ali tudo a bater palmas e nunca mais acaba. Até que o Stalin tem uma fórmula de fazer isso, que é dizer prossigamos. Então as pessoas deixavam de bater palmas. Não sei como é que eles fazem na Coreia do Norte, mas deve ser um mecanismo de gerar tantas palmas. Também não são inteiramente inocentes, mas eu agradeço os seus palmas. Não, estejam à vontade, é só. Desde que eu saiba responder, se eu não souber também. Não faço favor. A primeira coisa é a minha admiração. A minha admiração por aquilo que começou a dizer, a quinta edição, do Álvaro Cunhal. De fazer a biografia do Álvaro Cunhal e mais. E quando ele estava vivo, foi o primeiro livro, ele ainda estava vivo. Para mim é a coisa mais notável que eu conheço. Eu fazer a biografia, seja de quem for, é difícil. Do Álvaro Cunhal, para mim, é missão impossível. Portanto, é já o primeiro aspecto. Segundo, foi a forma agradável e leve profunda, não é? Com que nós ouvimos a falar, que isto até parece tudo fácil. Até parece tudo fácil. E não é. Por último, quero fazer-lhe uma pergunta que é por causa da IFEM. Também aceitam livros? Claro. Ou é só... Não, aceitamos tudo. Livros? Tudo. Aceitamos tudo. Bolsa, tudo. É que eu tenho... Tudo. Eu tenho... Claro que as pessoas às vezes cometem o erro, não será o seu caso, que é acharem que os papéis não prestam. O que são relevantes são os livros, quando na verdade os papéis é que são únicos. Nós aceitamos tudo, até que muitas vezes os livros até têm coisas dentro e sublinhados e tudo, mas aceitamos tudo. E, em alguns casos, objetos. Nós temos, não direi um pequeno museu, mas um conjunto de objetos que também são, quando colocados em contexto, junto com os textos, e que são, de facto, muito interessantes. Mas deixe-me começar com o Cunhal. Quando eu comecei a escrever a biografia, a minha ideia original era, vou fazer então a história do Partido Comunista Português. Mas pensei, não se consegue ainda fazer, porque não há fontes primárias suficientes para se poder fazer essa história. E eu, na altura, começaram a abrir os arquivos soviéticos, ainda de uma forma completamente caótica, e eu pensei, mas talvez seja possível fazer a biografia de Cunhal, na medida em que os primeiros documentos que eu tinha encontrado eram respeitantes ao período em que ele era dirigente das Juventudes Comunistas, tinha ido à União Soviética nos anos 30, e escrevi-lhe uma carta. Para o Cunhal, tá. Isto é uma biografia não oficial, que era para usar a fórmula, portanto, na realidade não precisava do consentimento dele para fazer coisa nenhuma, mas tinha muito gosto em falar consigo e tal. Como é evidente, não respondeu, coisa que eu esperava que acontecesse. Deu uma resposta de outro tipo. As pessoas que eu entrevistei para o primeiro volume tinham todas 80 e tal anos, porque o conheciam da infância e da adolescência. E ele telefonou ou falou com toda a gente a pedir para não falarem comigo.
De tal maneira que eu cheguei a ter encontros combinados, do Rogério Pinto Basto, por exemplo, combinados em casa. Eu fui à casa, toquei à porta e não me abriu a porta. Né? Entretanto, o Dr. Cunhal tinha telefonado. E quem quebrou esta espécie de omertá foi a Stella Piteira Santos, a quem eu devo muito. A Stella, que conhecia tudo, não só a sua vida, pelas relações que tinha tido com várias pessoas, com a Piteira Santos, e com a família do Cunhal, conhecia muito bem a mãe do Cunhal, tinha sido casada com o Inácio Fildeiro, que era padrinho. Portanto, havia ali uma grande proximidade. Acresce que a Stella sabia outra coisa fundamental, que sabia a intriga, sabia as histórias. E, portanto, aquilo era um manancial e eu tive gosto em conhecê-la e numa fase em que ela já estava velha, depois já com dificuldades, poder conversar imenso com ela, e ela, de alguma maneira, nasceu naquilo que foi, de facto, uma pessoa muito importante. Eu terminei o primeiro volume, que abrange o período dos anos 30, terminava com a prisão de Cunhal de 1939, que é talvez a prisão mais esquisita, sobre a qual não se percebe muito bem, no contexto da época, e com um período complicado que o PC nunca fala, que é o período do Pacto Germano-Soviético, que evidentemente também teve repercussões em Portugal. Cunhal tem, por exemplo, um artigo não assinado que, na prática, saúda aos alemães por terem entrado em Paris, por terem ajudado a acabar com a guerra imperialista. Porque ter uma posição contra a guerra imperialista era, no contexto português, a oposição portuguesa à oposição para-alemã. Que, aliás, era assim que era visto. Bom, portanto, cobria esse período. O segundo período é o período da reconstrução do partido atual. Devo dizer, aliás, que praticamente tudo que se sabe sobre estes períodos da história do PC vem dos livros. Da bibliografia final, não se sabia praticamente nada. Personagens como o Pavel, por exemplo, eram completamente desconhecidos. Pormenores do partido nos anos 30 completamente desconhecidos, porque tinha havido um processo de ruptura. Os anos 20 não comunicam com os anos 30, os anos 30 não comunicam com os anos 40. E só a partir dos anos 40 é que há uma continuidade até hoje. E, portanto, as pessoas que faziam parte do partido nos anos 20 não estão, salvo raras exceções, no partido nos anos 30. As que estão no partido nos anos 30 não passam para o partido dos anos 40. Portanto, estas rupturas são também rupturas de memória. À medida que os volumes foram saindo, o Cunhal, que já via muito mal, eu sei que eles foram lidos, e a atitude dele mudou. Nunca falei com ele, mas sei, por vários testemunhos diretos, um dos comentários que ele fazia era, vou utilizar um plebismo, que este sacana sabe mais da minha vida do que eu. E, num certo sentido, tinha razão. O que é que ele não sabia e que encontrou nos livros? Por exemplo, ele encontrou-se com o Surlov. Ele sabe o que ele disse. Ele sabe o que o Surlov disse. Mas não sabe o que o Surlov escreveu. E, portanto, o que o sabe mais era essencialmente encontrar a parte que só com a abertura dos arquivos soviéticos, naquela fase caótica inicial em que se podia ver praticamente tudo, depois aquilo foi fechado, ainda hoje está em grande parte fechado, uma parte relevante, ou era pago, tinha que se pagar para aceder, tinha que se fazer um joint venture com investigador, era um mecanismo, no fundo, de corrupção. E, portanto, ele tinha razão, de facto, havia coisas que ele só pôde ler na bibliografia e, de facto, deixou de ter atitude hostil, mas não era a mesma coisa no Partido Comunista. O Partido Comunista, por exemplo, não vendia os livros na festa do Avante. Só começou a vendê-los, salvo no último. Os homens do Partido Comunista que sabiam, aqui também os que sabem, os que sabem são uma pequena minoria. Aí há também um que rompe. E que rompe também com grande coragem. Não precisa de grande coragem. Foi Jaime Serra. O Jaime Serra aceitou ser entrevistado. Só que eu quase podia escrever um livro sobre o que é escrever a bibliografia do Cunhal. O Serra era assim. O Serra é responsável pela organização do V Congresso. O V Congresso é uma obra-prima de clandestinidade. A maioria das pessoas que lá participaram, mesmo as que fizeram declarações à PIR, quando foram presas e torturadas, não conseguiram identificar a casa.
Portanto, imaginem que ia meter 60 pessoas numa casa durante uma semana, nenhuma, claro que havia quem sabia, dos que lá estiveram sabia de onde estava, entravam para uma garagem com óculos, com papel químico, com papel da máquina de escrever colados, eles abriram um buraco entre a garagem e depois puseram as escadas e depois deixaram a casa impecável, cimentaram o buraco, deixaram tudo. E estão ali, de facto, uma semana. Compraram pipas de vinho, teriam de trazer um apoio de militantes do partido que faziam a cozinha, portanto, fizeram fachos, panelas, aquela coisa toda. E o Serra era o responsável pela segurança do Congresso. E eu perguntava coisas deste género. Então, o Lúcio Lara, depois foi do MPLA, um papel importante do MPLA, apresenta-se como observador do Congresso. Observador. Os congressos dos partidos comunistas não têm observadores. E eu disse, claro que não tem observador, porque eu li os apontamentos das intervenções do Serra, do Lara, e o Lara começa o meu partido. Portanto, não era evidentemente observador. E até que lhe perguntei pela metralhadora. Não, já me sabe, então e a metralhadora? Vira-se para mim com ar indignado. Metralhadora. Eu disse, eu não estou a dizer que vocês levaram uma metralhadora. Eu estou a dizer que no sótão da casa havia uma metralhadora. E ele disse, não estava. Era tudo assim. Não estava. Ok? E de facto parece que não estava, porque a casa tinha sido alugada a um general da Brigada Naval. E ele tinha levado umas coisas para casa. E tinha de facto uma metralhadora desmontada no sótão que ficou lá. Mas depois, claro, depois começa a contar aquelas coisas que supostamente não contava a contar. Tinham posto um telescópio no telhado da casa, porque no telhado da casa, que era no Estoril, via-se o forte onde estava o Salazar em férias. E eles partiram do princípio bem que se houvesse qualquer denúncia sobre o funcionamento do Congresso, a primeira brigada da PIDE que se iria mexer era a que estava mais perto, que era do que estava com o Salazar. E, portanto, eles estavam 24 horas por dia a observar se havia movimento extraordinário. E depois muitos outros pormenores que me permitiu, de facto, a construir muitos eventos. O Serra, que hoje tem 100 anos, está muito debilitado, fisicamente, fala, teve um AVC. É, de facto, é ele que arranja um barco para levar o Agostinho Neto e a mulher para Marrocos, e em circunstâncias também complicadas, até porque apanharam uma tempestade no caminho. A mulher do Agostinho Neto apareceu com um monte de malas, ele mandou a tirar as malas à água. Quer dizer, foi tudo para a água e tal. Era de facto um homem muito interessante, excepcional, duro como uma pedra, não é? E de facto quebrou também um pouco essa regra do mercado. Hoje, apesar de tudo, é mais fácil, sendo igualmente difícil. Já há mais gente disponível a falar, em cada período há um problema particular, mas no caso dos documentos é ainda mais complicado, porque desde 1961 que a PIDE não apanha nenhum grande arquivo do Comitê Central. Os arquivos passam a ser colocados fora de Portugal. Ora, os arquivos fora de Portugal, que estavam na Checoslováquia e estavam na Rússia, regressaram, mas o Partido Comunista não permite propriamente o acesso. Eu farei neste livro o mesmo que fiz no anterior. Quando estiver praticamente no fim, peço um pego numa lista e levo lá ao Comitê Central. A última lista tinha 12 coisas. Quando a entreguei, disse ao camarada, que é o tipo com poder, recebi assim, eu tenho a certeza que ninguém teve a lata de pedir isto ao Partido Comunista. E ele olhou para a lista e disse, facto, nunca ninguém teve a lata de pedir isto ao Partido Comunista. Mas das 12 arranjam 2. Porque para você pode parecer coisa, é uma verdadeira revolução. Esta vez vou repetir a mesma cena. Bom, em relação ao que nós recebemos do IFEM, há uma coisa no meio que eu esqueci da sua pergunta. Não era pergunta. Era... Olha, agora aproveito para lhe agradecer também. Saímos todos daqui bem dispostos, mais enriquecidos. Porque eu tenho um enorme prazer em fazer isto. Isto dá-me imenso trabalho, estou sempre a trabalhar com fontes primárias. Pronto. A dificuldade de fazer biografia, que estou a falar de um homem que
cumpria as regras de clandestinidade, de tipos que os que tinham acesso ao poder e ao saber cumpriam rigorosamente as regras de clandestinidade. Muitas coisas passam-se fora de Portugal, porque é o presidente Cunhal está em Paris, e portanto é muito difícil arranjar testemunhos, identificar pseudónimos, e portanto aquilo tem que ser feito praticamente com um fragmento aqui, um fragmento ali, e um ou outro caso, colocando uma hipótese que me parece sólida, que este texto é dele, ou para ele. Penso ao efêmero, nós somos omnívoros, portanto, lemos tudo, tratamos de tudo, umas vezes mais depressa, umas vezes mais depressa, depende também da natureza das coisas, e agradeço aqui aos nossos efêmeros do MIRA, porque eles têm feito também um grande trabalho, e nós já levámos daqui uns caminhões. Uns caminhões, vamos a falar desse. E mesmo acontece em Viana, o Castelo, nós também temos um posto de recolho, no Lamego, em Viseu, na Guarda, no Barreiro, Torres Novas, Lisboa, um pouco por toda a parte, não sei se me esqueci de algum, mas em princípio esses são os mais importantes. Portanto, é tudo bem-vindo. Tudo, como digo, o facto de nós termos um arquivo muito grande e muito diversificado torna muito fácil dar contexto a coisas fragmentadas. Por exemplo, nós temos um núcleo do desporto vintage, que é assim, aliás é um amigo nosso italiano que gera. O que é que ele faz? Ele estuda duas coisas. Trata de espólios que dizem respeito ao desporto muito antigo. Os primeiros clubes de futebol, as primeiras corridas de bicicletas, os primeiros campos de atletismo e os pequeníssimos clubes, não os grandes. E, por exemplo, estas fotografias que arranjei hoje de manhã vão diretamente para ele começar a introduzir, ele faz uns pequenos artigos periodicamente, conseguimos arranjar. E o que é que ele faz ao juntar as coisas todas? Por exemplo, no espólio de um homem chamado António Pinto, que era um escritor realista, não podia usar o próprio nome, porque a censura impediu de usar o nome. No espólio de António Pinto, ele, para sobreviver, muitas vezes encontramos histórias de sobrevivência, que ele quer fazer programas de rádio, escrevia textos de programas de rádio, guardou os originais manuscritos e datilografados. E, portanto, nós, numa altura em que estas gravações desapareceram todas, e, portanto, não há, podemos ver como era nos anos 40, 50, 60, um programa de desporto na rádio. Às vezes nas grandes rádios, às vezes nas pequenas rádios. E também perceber, em alguns casos, o funcionamento da censura. A maioria das pessoas desconhece que a censura censurava os reclames. Como é que nós nos apercebemos disso? Pela censura à Ideal Rádio do Porto, que tem exatamente os textos dos reclames e as respostas da censura, e dos portais da censura quando passava um reclame qualquer que eles não censuravam. Descobrimos outro dia que a censura do Reader's Digest, nos anos 40, segue um padrão completamente diferente do resto da censura. Porquê? Temos um número de Reader's Digest para Portugal e um número de Reader's Digest para o Brasil. São iguais, com uma pequena diferença. O número para Portugal tem a preto cobertos os artigos censurados e recortados no interior as páginas desses artigos. Eu nunca tinha visto isto, não é muito comum. Um mecanismo da censura normalmente não era este. Portanto, mesmo sobre estes aspectos, e eu de facto às vezes sou muito crítico dos investigadores, porque quer dizer, eu percebo que o acesso ao arquivo para a investigação é total. As pessoas combinam. Aliás, tem havido pessoas que têm ido lá trabalhar sobre a religião portuguesa, sobre vários aspectos. Agora, eu também percebo, estão a acabar a tese, chegam lá, pensam que vão ver uma carta e veem os seus documentos e desistem. É uma coisa que eu acho um pouco académico, porque é suposto que quem faz uma tese sobre determinada matéria saiba tudo sobre essa matéria. Portanto, se for preciso atrasar, atrasa. Mas não é essa a atitude dominante e, portanto, aquilo é um bocado assustador. Mas, de qualquer maneira, estão lá. E o núcleo do desporto, por exemplo, vai achar imenso interesse às fotografias que nós arranjamos hoje. E depois eu posso mostrar-vos como aliás, até uma ou duas, se pudesse trazer depois as fotografias e uma ou duas das revistas alemães, que é para ter uma ideia física do que é.
Mais alguma questão? Mais questão? Faz favor. Eu vou ter que ter a máscara, senão não Claro. consigo. Temos uma grande coleção de máscaras e vamos fazer. Porquê? Porque começámos a colecionar materiais. Vamos mandar a minha coleção. Começámos a guardar os materiais sobre o Covid no primeiro dia da pandemia. E vamos inaugurar no dia 23 de setembro uma exposição no Museu de História Natural de Lisboa, uma exposição sobre o Covid. E que tem também uma parte importante sobre o negacionismo, que é uma coisa que as primeiras manifestações do jornal de período. Portanto, nós temos documentação sobre as primeiras manifestações negacionistas até hoje. Às vezes com risco, porque eles são violentos. Às vezes vem uma pessoa com máscara no meio daquilo e reagem mal, pensam que é o SIS. É verdade, isto é só uma história de verdadeiros. Faz favor dizer, peço desculpa. Eu tinha mesmo de começar por dizer que hoje estou aqui muito mais mobilizada pelo que vi da sua entrevista com a Fátima Campos Ferreira acerca do efeito, que para mim foi uma novidade imensa, e que sobre isso tenho duas posições muito antagónicas, que é, se por um lado, o nome é excelente, não é? Numa altura em que tudo é tão efêmero e tudo é descartável, não é? Mas aquela catedral é uma catedral que se encerra em si própria e todas essas histórias fabulosas que estão lá dentro, de retalhos da vida das pessoas, de coisas muito pequenas que supostamente não lhe teria sido dado um destaque que se foi guardando e que depois vocês passam a ser os fiéis depositários. Há alguma, portanto, e quando agora está a falar, se não há uma parte muito egoísta, o que eu quero dizer é isto, não há uma parte muito egoísta da apropriação de tudo isto e depois o produto fica para as investigações e não é traduzível para todos, não é? Portanto, essas histórias, essas sínteses que podem ser feitas, ou sobre o desporto, ou sobre a rádio, censura na rádio, depois, como é que isso se transfere para todos nós? Ou fica encerrado na catedral? Vou dar uma má notícia desse ponto de vista. Nós temos neste momento digitalizadas cerca de 1 milhão de imagens, dos quais 20% estão publicadas online. O que acontece mesmo hoje, com muitas entradas da Wikipédia, um pouco por todo o mundo, usam imagens que são do arquivo efêmero e temos uma página de Facebook e um blog. A página de Facebook tem cerca de 11.000, 12.000 seguidores e o blog tem uma média de visitas diárias da volta de 1.000 e tem mais de 24.000 entradas organizadas em função de entidade emissora ou de periódico ou de evento. Por exemplo, este material das eleições, se for lá, ao efêmero, ou ao blog, vai encontrar, por exemplo, as últimas que entraram foram de Paredes. Portanto, vai encontrar Paredes. Se andar um pouco mais para trás, encontrar Ganil. Isso está tudo publicado. Portanto, nós damos grande... É uma boa notícia, Sim, eu sei. Mas no sentido que dá muito trabalho viver. Não, há de facto um número muito significativo de coisas publicadas. A nossa prioridade é, de facto, divulgar. Mas antes de divulgar é contar. O que é uma coisa que eu percebo que muitos arquivos operacionais têm dificuldade em fazer, porque, repare, nós não temos uma gestão do Estado. Nós vivemos dos nossos associados, que são cerca de 460. Pagam cota. Sendo que uma parte dos associados não paga cota. Quer dizer, associa-se, mas não paga cota. Mas isso também faz parte de um processo de vida. E vivemos de donativos, de pessoas que querem nos apoiar ou que para um projeto determinado, ou assim. Mas somos genuinamente uma instituição da sociedade civil. Colaboramos com, temos uma colaboração com a Câmara do Barreiro, com a Rio de Tejo, onde estão os armazéns, e
fora disso, fazemos um número elevado de exposições. Em Lisboa, neste momento, tem uma exposição na Sociedade Portuguesa de Autores, de capas de livros, com capas de Almada, de Marcos. Até há pouco tempo tinha uma exposição no Isqueté sobre cartazes artesanais, portanto, aqueles cartazes únicos que as pessoas fazem antes de ir para as manifestações. Nós temos a única grande coleção com cerca de 700 cartazes desse tipo. E vamos agora abrir a exposição no Museu de Ciência Natural. Portanto, nós damos muita atenção. E vamos agora, a exposição dos cartazes vai para a Universidade de Évora e outras exposições estão a ser negociadas e organizadas. Portanto, nós temos um grande trabalho de divulgação, mas também dizer que há um certo egoísmo, há uma certa camisola, chamamos assim, o que se compreende, que também se não fosse assim, numa instituição que vive de voluntários, nós temos muita dificuldade. O nosso output, que inclui uma coleção de livros na tinta da China, que vai agora sair um sobre a pandemia, com aquilo que nós todos os dias mandávamos aos nossos associados, com uma imagem e um pequeno texto. Para dar exemplos, por exemplo, uma pequena história que eu fiz sobre um disco da Maria Clara, que eu conhecia bastante bem, do Júlio. Uma imagem de um postal francês quando apareceu o planeta Halley, por exemplo. Uma imagem de uma rapariga que os pais tinham vestido completamente de vermelho do PCP, como fossem martelos e tudo. Coisas muito diferenciadas, porque reclamos, por exemplo, de farmácias antigas sobre elixires de longa vida. Um reclamo, por exemplo, sobre o grande produto para tirar rugas às senhoras, com esse maravilhoso elemento que tinha sido descoberto há pouco tempo, o rádio. De facto, durante alguns anos havia cosmética com o rádio, de facto tirava as urnas as rugas e depois tirava a cara. Tudo isso, e temos a coleção de cadernos. Este é o quinto. O quarto, ultrapassa o quarto vai ser agora na Figueira, é o espólio de Maurício Pinto, na Figueira, que é um espólio muito interessante, de um republicano, nação, que já morreu há muitos anos, que a família lhe ofereceu, e a correspondência dele. A correspondência é muito interessante, porque era um grupo de queirosianos, entre outras coisas, foi uma correspondência, por exemplo, sobre o monóculo do Essa, e sobre o destino do monóculo do Essa, e muitas outras coisas, porque ele era primo do comendador Abílio Águas, o comendador Abílio Águas era um homem muito rico, vivia nos Estados Unidos e que apoiou o Delgado e o Galvão e a oposição portuguesa e o Soares. Portanto, todos esses elementos, tudo encaixa. Nós somos movidos pela curiosidade e depois o que fazemos é permitir contexto. Ou seja, todos aqueles fundos permitem contexto. Nós temos arquivos científicos, por exemplo. Temos um arquivo sobre a origem da parasitologia em Portugal. É um arquivo que interessa apenas aos que estudam as doenças tropicais. O que acontece é que nesse arquivo vem uma série de diários sobre as condições sociais na Guiné nos anos 30, por exemplo. E, portanto, vai muito para além da parasitologia. Eu não sei se já temos aí algumas coisas, mas... E eu já visto. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é o efeito da popularidade e do conhecimento do Pacheco Pereira por toda a gente. Há aqui uma senhora que tem 97 anos, que é fininha. E então, disse à filha que tinha que vir dar um abraço ao Sr. Pacheco Pereira. E queria entrar por aqui dentro. Então ela disse que lhe tirei não, eu espero que eu depois dou-lhe o abraço. Olha, eu tirei-lhe uma fotografia e tudo para mostrar ao Sr. Pacheco Pereira e que gosta muito de ti. Portanto, a fininha mira flor com 97 anos. Isto acontece bastante. Sim, Até acontece com a pessoas. conversa era... Acontece até com pessoas inesperadas, como por exemplo, até trabalhadores das obras, muitos cabo-verdianos, que veem a circulatura do quadrado. Às vezes até nem sabem bem de onde e tal. Porque os programas funcionam, aliás, isso também fazia o Marcelo Rebelo de Sousa, funcionam como uma espécie de pedagogia da política. As pessoas não encontram uma explicação de como é que funcionam os mecanismos. Mas
Algumas são coloridas, por exemplo. Não sei se Podem-se talvez conseguem pôr ver. aqui em cima. Não, até as pessoas podem passar. Podem, se quiser, passar e É engraçado. a gente depois verifica no fim se chegam todos. Significa algo. É só para dizer. São fotografias absolutamente triviais, sabe? O problema desta Pois, coisa eu. é que exatamente o caráter trivial das fotografias é que é interessante. Mas cada uma é um doutoramento. Cara. Pois? Dá ideias. Não se tu vais assinar juntos. Assino, sim senhor. Pronto, pode ser. Eu tenho uma amnésia complicada quando se assinam os livros, que é, mesmo pessoas que eu estou farto de conhecer, no momento de assinar esqueço-me do nome. Toda a gente. Portanto, Eu também gosto disso. Não, é isso, não. isso aí algum Isto é The Real Thing. São mesmo alemães. Eu pensei que eram nazis portugueses. Não. Goldische Illustrierte Zeitung, o jornal ilustrado de Polónia. Zana. A arte no Terceiro Reich. Nós temos, por exemplo, num espólio que veio, nós temos o catálogo das obras degeneradas, que é aquelas que foram queimadas. Isto é sobre arquitetura, essencialmente. Se quiser. Isto é uma coisa que um arquivo tradicional não vos daria para as mãos. Teatro. É bem isso. Isso é uma precisidade. Não, isto é uma 41. falta uma série. Reparem que isto é a colheita de ontem e de hoje. Não falando de outras coisas. Aqui no Porto. Aqui no Porto. Exatamente. Vai arranjar muitos clientes aqui. Já tem. Aparecem aqui bastante. Pode? Não, mas eu digo que só nesta. Fora nos outros sítios. Eu já sempre ver mais. Isto. Do meu ponto de vista, talvez a mais interessante é esta. Pois, e vou. Esta revista é o equivalente à FNAT. É. Portanto, era uma das coisas que o nazismo fez nos primeiros anos, foi dar aos trabalhadores alemães a possibilidade de terem férias. E essas férias eram tidas ou em viagens de barco, no Báltico. E, se quiser, estas são particularmente interessantes. Elas ainda estão... Alegria e trabalho. Fiz agora uns dias de férias em Lisboa. Paulo, Não há nada que ver as coisas. se eu soubesse disto. Eu assino o livro, portanto, eu já vou assinar. Mas, de qualquer maneira, aí tem... Deixa-me fazer uma pergunta só sobre a sensação que é escrever. Quando eu vou voltar ao Álvaro Cunhal. Irene Pimentel escreveu a biografia, não é bem a biografia, mas escreveu. O Cardeal Sergeiro é um príncipe da Igreja. O Cardeal Sergeiro é um senhor aqui de Famalicão, Lousado. E ela, a meio do livro, disse: eu comecei a escrever a biografia do Cardeal porque o detestava. Neste momento, a meio do livro, já o admiro, espero, já começo a ter alguma apreciação por ele. Espero que no fim do livro não o passe a admirar. A sua sensação, agora estou a falar
relativamente a isso. Não é como é que é. Ninguém perde horas e horas e horas de vida por um assunto que não lhe interessa. Ou que está a fazer apenas por encomenda. Sim, sim. Portanto, aliás, é o Weber, um dos grandes sociólogos, Max Weber, diz na atitude do investigador, do cientista, é fundamental a empatia. Não tem que necessariamente ser simpatia. Pode ser até antipatia. Porque é evidente que, depois de muitas horas, não se trata tanto de... Trata-se de perceber o outro. Claro. Enfim, ao fim deste tempo todo de estudar, acho que tenho a presunção de perceber o outro. Mas isso não significa nem necessariamente simpatia, nem antipatia. Há uma percepção mais humanizada das coisas. Portanto, descrevê-la como simpatia ou antipatia. Quando nós defrontamos com uma personalidade complexa, seja má, chamemos assim, seja boa, é natural que a compreensão tenha sempre um elemento de impacto. Claro. Há algum livro para assinar? Não há mais